bem, gente, então vamos para a nossa aula de hoje, continuando o módulo 2. A nossa aula de hoje é uma espécie de lapidação da aula passada que nós falamos de Sócrates e de Jesus. Se eu estivesse no desenvolvimento de um curso de pós-graduação na universidade, talvez eu não fizesse essa aula de hoje. Mas num curso popular, que nós estamos com mais de 130 mil pessoas, esta aula de hoje é necessária para não deixar ninguém para trás. Eu estou pressupondo, né, um desnível de pessoas que têm escolaridade, pessoas que não têm. Então, eu vou melhorar a nossa condição da aula passada, fazendo a comparação entre Sócrates e Jesus. Então, eu vou repetir algumas coisas e outras são novas. Uma coisa que não é novo, mas eu vou ter que falar é o seguinte, a minha camisa. É que eu recebi alguns recados. Professor, o senhor está dando curso com esta camisa rosa inteiro, o senhor não tem roupa? Gente, eu vou ser sincero para vocês. Aqui, você tem um professor que passou uma vida inteira estudando, fazendo política, dando combate à direita, criando formações de outros. Eu não guardei dinheiro, não. Eu gastei. Eu usei esse dinheiro do jeito que eu faço aqui, dando curso de graça. Quer dizer, eu nunca me preocupei, né, em guardar. Todas as pessoas que trabalharam comigo, elas nunca foram exploradas, né? Se eu conseguia uma casa para mim, o cara que estava trabalhando comigo, ele conseguia uma casa para ele. Se ele não conseguia, eu comprava e dava uma casa pro cara. Então, eu não... Entendeu, gente? Então, eu vivo dentro de situações muito limitadas, aquém de um professor universitário. Eu e a Maria Ângela, a gente vive praticamente uma kitnet. A gente não tem recursos, né? Não temos 10 câmeras, produtores, nada. O que a gente tem é a nossa inteligência, a nossa formação. E isso é melhor do que a dos outros, eu garanto. Então a gente usa as roupas que a gente tem, né? E não é isso que faz a aula, entendeu? O que faz a aula é você acompanhar o raciocínio da gente. Então vamos lá. Bem, aliás, Sócrates andava descalço e com uma túnica só. De vez em quando só que ele tomava banho. Nós não, a gente toma banho todos os dias. Essa gente não tem um guarda-roupa grande porque se a gente tem que comprar um livro e comprar uma roupa, a gente compra um livro. Se a gente tem um amigo necessitado e a gente precisa ajudá-lo, a gente vai lá e ajuda, né? Então, não é uma... é assim a vida, né? Bom, vejam só, gente. Vamos pensar a seguinte coisa. É fundamental vocês entenderem o que está na jogada com esta história de nascimento da subjetividade e subjetivação do mundo. Se vocês não entenderem isso, não adianta fazer curso de política. Não vão entender nada. Qualquer curso de política que não lidar com a subjetivação do mundo, com o nascimento da subjetividade moderna, para poder compor o quadro de individualismo, não vai conseguir distinguir a democracia antiga da democracia moderna. Portanto, não vai conseguir distinguir o que é a política que se fazia e ainda se faz e o que é a política que se faz, mas tem aquelas partes que não se faz mais. E é isso fundamental. Nós estamos num mundo onde a democracia se sustenta em cima de 2 pilares, ou pelo menos 2 grandes princípios: igualdade e liberdade. A democracia antiga, ela não se sustenta em cima de liberdade, só em cima de igualdade.
Nós estamos agora montando a figura do sujeito e da subjetividade e da subjetivação do mundo para mostrar como é que foi incorporada a liberdade na democracia. E nós usamos o exemplo do mundo grego em contraponto ao mundo cristão. Por quê? Porque é do mundo cristão que nasce a liberdade. Às vezes quem estuda o liberalismo, o iluminismo, pensa que o liberalismo e o iluminismo se fez contra a igreja e contra a religião. Porque se fica com aquela ideia do Voltaire, das críticas do Voltaire à igreja. Mas não foi bem assim. O liberalismo só pôde incorporar, né, os elementos necessários para ele, para montar o individualismo, que é a base dele, se ele pudesse se desvincular da democracia grega e passar a pensar uma democracia não só com igualdade, mas fundamentalmente com liberdade, ou seja, com possibilidades do sujeito dizer, não só eu penso, eu sou, mas eu quero, eu vou fazer, eu vou mudar o mundo, eu desejo coisas que não estavam postas, eu vou inventar. Esta liberdade o grego não tem. Por quê? Porque o grego vive num mundo trágico. Qualquer via que você pega, as realizações acabam sendo o destino posto pelos deuses. Nós mudamos a concepção de Deus. Os deuses judaico-cristãos foram se elaborando dentro de uma outra mitologia, onde o tragicismo ganhou uma outra conotação. Aliás, a conotação, né, da religião judaica cristã admite o elemento de liberdade que cria todo um problema dentro da própria religião judaico-cristã. Porque se você tem um plano de Deus elaborado, você teria algo, né, que não pode ser mexido. Mas, ao mesmo tempo, o homem, na mitologia adamítica de Adão e Eva, né, o homem desobedece a Deus, portanto faz prevalecer alguma coisa que ele quer. Ele quer coisas que não existem e ele quer coisas para fazer no futuro. Então o homem rompe com o plano, de modo que aparece uma ideia que o grego não tem, que é não a tomada de decisão prudente, que isso o grego tem, mas a tomada de decisão a partir de uma vontade que quer algo no futuro, que quer uma coisa diferente. Então, nasce a vontade dentro da religião cristã, e isso compõe uma nova subjetividade. Como é que eu expliquei isso na aula passada? Eu expliquei isso comparando a conversa do daimon socrático com Sócrates, com a conversa do daimon de Jesus com Jesus. E aqui eu vou pôr um quadrinho, né? Vou pôr um quadrinho aqui do lado, para que você possa entender melhor, né, esta relação entre daimons e perceber como que a relação de Jesus com o seu daimon amplia o seu eu, amplia a subjetividade, faz Jesus ter um grau de consciência de subjetividade mais profundo, com mais camadas do que as dos gregos antigos. Só pela característica dos dois daimons, você já percebe. Quem conversa no ouvido de Sócrates é o seu daimon, que ele diz que é a voz do Deus. Ele nunca fala que Deus é. Mas os historiadores acham que é Apolo. Mas este Deus que fala, só nos textos que a gente acredita que não foram escritos pelo Platão, é que ele fala mais do que simplesmente um não. Nos textos que a gente tem certeza que são do Platão, o daimon socrático apenas aparece para dizer pare, não, pare, não. O daimon não argumenta,
O daimon não conversa. O daimon não persuade. O daimon não mostra. O daimon não prevê o futuro. O daimon apenas faz a demoestação. E este daimon é uma voz que é cotidiana de Sócrates, é companheira de Sócrates. Ela está sempre presente. De modo que quando ela não se manifesta, Sócrates continua fazendo o que está fazendo, porque ele pressupõe que ele está certo. Ele só muda o curso ou para quando ela se manifesta. De modo que no julgamento, Sócrates continuou, porque a voz não se manifestou. Inclusive ele diz isso. Na Apologia de Sócrates, escrita por Platão, Sócrates diz: naquele momento eu esperava que o daimon pudesse aparecer e dissesse, muda de rumo, né? Ou seja, não, pare. Mas ele não se manifestou, então eu continuei a defesa como eu estava fazendo. Não deu certo, porque ele acabou tendo que tomar a cicuta. De modo que Sócrates procurava não desobedecer o seu daimon. Bem, Jesus não tem um daimon cotidiano. Jesus faz uma oração para o Pai, que é Deus, que não é o seu daimon. Mas o Pai não responde. Só Jesus fala. O Pai não responde. Aliás, o Pai não responde nem na hora crucial da cruz. Quando Jesus, fala, Pai, por que me abandonaste? Jesus também não escuta absolutamente nada do seu Pai, de Deus, quando ele diz, puxa vida, se puder afastar de mim esse cálice, afaste. Só faça eu me ir para a cruz se não tiver jeito. Mas Deus também não responde. Sócrates também não tem nenhuma resposta dos deuses, só do daimon. Jesus também não tem nenhuma resposta dos deuses, só do daimon. Em outras palavras, Jesus conversa com o seu daimônio, mas não com o Pai. Com o Pai, ele faz preleção, pede perdão, fala, mas ele não escuta. Ele não escuta porque nada vem. Com uma diferença. Enquanto que o daimonium, o pequeno daimon, daimônio é o pequeno daimon de Sócrates, é um cotidiano, é um companheiro que ele sempre teve desde muito jovem, Jesus não. Jesus encontra o seu daimon, que é praticamente o seu pai terreno, porque tudo que o daimon dele fala é muito aquilo que um pai falaria para um filho, no deserto, no seu retiro espiritual. Na Bíblia isso aparece como a tentação. Tentação por quê? Porque tudo que o seu daimônio fala para ele é aquilo que são bons conselhos que um pai daria a um filho, É claro que a Bíblia parece invertida. Como Jesus quer fundar uma religião, tudo que o daimônio fala aparece no sentido negativo para Jesus não ir à frente. Mas se você pega a perspectiva humana de um pai para com um filho, você vai ver que o daimônio de Jesus só fala coisa boa, só fala coisa que um pai falaria para um filho. Ele aconselha Jesus a continuar no seu trabalho, adquirindo bens, tendo mulheres, pregando na sinagoga, tendo sucesso particular, é tudo aquilo que um pai fala para um filho. E principalmente, que o filho não entre em enrascadas. Só que diferentemente de Sócrates, que nunca desobedece o seu daimon, Jesus não encontra o seu daimon dizendo não. Pelo contrário, ele só encontra o seu daimon uma vez, e nesta vez que ele encontra, o daimon faz grandes preleções e lança para ele alguma coisa que não tem a ver com Sócrates, que é a questão da vontade. O daimônio de Jesus põe a questão da vontade, ou seja, você não tem vontade de ser rico? Você não quer
no futuro ter mulheres? Você não quer no futuro ter família? Você não quer no futuro ter sucesso? Você não quer no futuro... Já que você gosta de pregar, por que você não vai na sinagoga? Você vai ser um grande pregador, um grande religioso. Então, o daimônio põe a questão da vontade para Jesus. E Jesus, então, diante da questão da vontade, cria um drama interior que Sócrates nunca tem. Um drama interior, quer dizer, cedo a esta vontade muito razoável do daimônio, ou nego e vou para uma situação desconhecida que parece ser o meu destino. Então, há a desobediência do daimon, que é quase que uma desobediência adolescente em relação ao pai. Olha, pai, não vou fazer nada disso. Você é o rebelde que vai fundar um partido, né? Um partido, uma seita, uma religião, uma nova forma de ver o mundo, uma nova forma de viver. É como um adolescente que está dizendo, eu vou seguir o meu próprio caminho. E nega o daimon, desobedece, mas nem sem um drama interior, não sem uma conversa. É preciso muita força. Força do quê? Força de vontade. Uma expressão que não aparece no mundo grego. O resultado é interessante, né? Porque o daimon não aparece para Sócrates no julgamento e Sócrates é condenado e toma cicuta. O daimon aparece para Jesus, avisa que as coisas não deveriam ser assim, Jesus o desobedece e a situação é tão infeliz quanto a do Sócrates, ou talvez mais, né? Porque o sofrimento na cruz não é brincadeira. Dois diálogos, um da cultura judaico-cristã, outro da cultura grega. O da cultura judaico-cristã é visivelmente um abaulamento da alma, uma relação mais complexa, um aprofundamento daquilo que a gente vai chamar mais tarde de subjetividade, as propriedades internas da alma que compõem o sujeito. Isto é fundamental para você ter este homem compondo o indivíduo liberal. Em outras palavras, um homem que não vai viver só pedindo igualdade. É um homem que vai viver pedindo também que essas vontades que ele tem possam ser aceitas ou negadas, e as vontades dos outros possam ser negadas. Então, é um homem que vai trazer a liberdade, que antes estava posta na cidade, agora para o indivíduo, para dentro da alma. A alma se torna, né, um composto que não é só intelectual, é agora também um composto de vontade. De modo que a vontade vai se distanciando dos desejos. Porque a vontade sempre vai ter um passo junto com a razão. Enquanto que os desejos sempre vão ser um tipo de vontade irracional. O homem cristão é o proto-indivíduo liberal. Sem o cristianismo, uma relação subjetiva onde o homem conversa com os deuses, ou com seus daimônios, ou com Deus através da oração, ou seja, algo que você necessita da intimidade, é posto no lugar de uma religião objetiva, olímpica, onde a relação com os deuses eram as atividades das Olimpíadas. Você pode dizer, mas a igreja reconstruiu uma atividade também simbólica, que é a missa. Calma lá. Calma lá. Na missa, há um mistério, que é o mistério da consagração. E a missa, ela é também um teatro de lembrança. Mas ela não é uma relação objetiva com os deuses. Ela é uma comunhão entre os homens. E aí, Jesus aparece na hóstia consagrada, dado que ele prometeu aparecer sempre se reunisse em seu nome. É claro que ele não esperava que tanta gente se reunisse em seu nome no espetáculo da missa. Mas isso não importa. Né? Isso não importa. O que importa para nós, né, é entender
como é que essas duas pessoas lidaram com aquilo que hoje, na descrição atual, nós chamamos de reflexão? O pensar consigo mesmo, o conversar com seus próprios botões, né? Hoje nós falamos essas expressões para descrever aquilo que Sócrates e Jesus, né, foram descritos como conversando com os seus daimons. Muitas vezes, né? Quando as pessoas vêm falar comigo, Paulo, vamos refletir sobre isso? Eu falo, eu vou refletir, mas eu não posso refletir sozinho. Eu só tenho a capacidade de refletir se eu escuto o meu daimon, né? São formas de descrição, mas a descrição judaico-cristã, ela traz esta marca da produção de uma subjetividade que vai fazer com que a gente crie a figura do sujeito em cima de um elemento que o mundo antigo não conheceu, a liberdade do indivíduo, a chamada liberdade de consciência. A hora que Jesus diz para o seu daimônio, não quero isso que você está me oferecendo. Não é esse caminho que eu vou seguir. Eu vou seguir outro. Este não de Jesus, né, é completamente diferente. É inusitado. Ele não aparece no mundo socrático. Jamais Sócrates diz um não para o seu daimon. Não tem sentido. Bem, então agora, meu amigo, daqui para frente, a questão toda é entender como que o cristianismo foi corroendo as bases deste mundo grego e trazendo cada vez mais o homem para um cultivo desta intimidade. É claro que a culpa cristã, não existe culpa grega, existe responsabilidade grega, a culpa cristã vai ajudar, mas também vai ajudar muito o amor cristão. E aí nós temos que falar da aula passada do amor, acrescentando alguns dados, alguns detalhes. Quais? Para que serve o amor? O amor está intimamente ligado com esta nova faculdade que emerge no mundo judaico-cristão e que a gente não vê no mundo grego, que é a vontade. Por quê? Porque a vontade é o eu quero o quê? O eu quero coisas que ainda não aconteceram, por isso que eu quero. Então eu quero o futuro. Eu quero coisas no futuro. O grego exerce a decisão. Tem duas coisas para ele decidir, ele decide. Mas esse eu quero, que não é uma questão de decidir coisas agora, mas decidir coisas que não existem e que eu vou construir no futuro, é aí que mora o problema. E neste eu quero, que vão construir as coisas para o futuro, está fundamentalmente, gente, fundamentalmente, toda uma sequência de disposições de um novo homem. O homem que pensa o futuro. O homem que pensa o futuro está articulado com a ideia básica que Santo Agostinho pregou e Hannah Arendt estudou, fazendo tese de doutorado sobre Santo Agostinho, na questão do amor. O que é o amor cristão? É fundamentalmente amar o inimigo. É dar a outra face, não no sentido de tolerar o inimigo, é amar o inimigo. Por quê? Porque para você construir coisas no futuro, só tem sentido isso se você puder pôr uma pedra em cima do presente e do passado. A religião judaica antiga, e também os gregos, não conheceram o perdão. Então, eles nunca interromperam um processo histórico. Eles sempre deram continuidade para um processo histórico. Os persas sempre vão ser os inimigos dos gregos. E as brigas
do mundo judaico e do mundo árabe nunca param. Jesus apareceu com essa ideia de construir o futuro e, para tal, o amor tem que perdoar. E nesta hora há uma interrupção da história. Jesus inaugura a ideia de que a vontade e o amor são os elementos para interromper a história e dizer: acabou. Há uma pedra em cima. Você matou meu tio, eu matei a sua mãe, você matou não sei quem da minha família, mas nós inauguramos o amor. Nós nos perdoamos, esquecemos e o mundo daqui para frente vai ser diferente. Jesus inaugura esta ideia do diferente, do corte histórico e do exercício da vontade para fazer coisas diferentes, esquecendo o passado. Isto muda tudo no Ocidente. Isto muda tudo no Ocidente. E isto interrompe o judaísmo e isto interrompe o mundo grego. Só Jesus trabalha no sentido de uma concepção de futuro, feito pelos homens, a partir do amor e do perdão. Por isso vai ser fundamental que o homem, o indivíduo moderno que vai estar na democracia pedindo liberdade, ele sempre vai pedir esta ideia de que vamos pôr uma pedra em cima e vamos fazer um novo pacto para a construção do futuro, porque nós somos livres, nós não precisamos ficar presos ao passado. Nós temos a liberdade de amar e, portanto, de perdoar. E essa liberdade de amar e de perdoar é o que faz com que a gente encerre um processo e comece uma vida nova. É isto que os homens de negócio do capitalismo precisam. Porque se os homens de negócios do capitalismo não puderem contar com o perdão, eles sempre vão estar presos às guerras e às vinganças antigas e não vão poder elaborar novas fronteiras de negócios. Para elaborar novas fronteiras de negócios é preciso que eu chegue ali e ninguém venha com o seguinte papo: ei, seu pai matou o meu tio. E eu responda: mas o seu tio havia molestado o meu primo. Não! Os homens de negócio não podem viver assim. Eles precisam chegar num lugar e as pessoas falarem: não sei quem você é, mesmo sabendo, mas eu quero comprar e vender com você. O liberalismo, então, pressupõe este tipo de construção do futuro e a liberdade de encerrar processos passados. A subjetividade vai estar calçada nesta ideia de liberdade. E é disso que nós vamos examinar um texto do Tocqueville, A Democracia na América, mas antes um pequeno trecho também do Elogio da Loucura, do Erasmo de Roterdã. Mas tudo isso na próxima aula. Não se esqueça de notar aqui as inscrições para o curso para você poder receber o certificado e participar do Telegram. Espero que você tenha gostado da aula. Até a próxima. Daqui a pouco a gente volta. Não deram um like na aula? Não deixaram comentários aqui embaixo? Olha que eu marco aqui desconto na média depois.